A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e nós vamos começar aqui uma mensagem hoje, né? Continuação do estudo de ontem, né? Que nós começamos. Qual é o nome do estudo? Prometi e não cumpri. Então nós vamos entender, né? Dei uma breve recapitulada ontem. Hoje nós vamos continuar, mas eu quero que você abra sua Bíblia juntamente comigo no Antigo Testamento, no livro de Números. Livro de Números. Quem escreveu este livro? Números faz parte do Pentateuco, meus irmãos. O Pentateuco são 5 livros que foram escritos por Moisés. São eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros, né? Depois vem o quê? Vem Josué e depois vem Juízes. Foi a época dos juízes, né? Quando se levantou os juízes na terra. Não havia reis ainda, né? Só uma breve recapitulada aqui também. Depois veio a primeiro e segundo livro de Samuel. Depois, primeiro e segundo livro de Reis, que conta as histórias dos reis, né? Depois as crônicas dos reis, que são primeira e segunda crônicas. Aí depois vem o livro de Esdra, quando eles estavam ali passando por várias dificuldades. Leia, você vai gostar. Depois veio o livro de Neemias. E depois um livro maravilhoso, romântico, de Esther, e o livro de Jó, um dos mais antigos que existe, né? Aí nós temos o livro de Salmos, que não foi só Davi que escreveu os Salmos, né? O livro de Provérbios, que quem escreveu foi o filho do rei Davi, o rei Salomão. Depois vem o livro de Eclesiastes, que quem escreveu também foi Salomão. E depois vem Cantares de Salomão, que é o Cantares do Cântico dos Cânticos, que é também de Salomão, né? Aí vem os 4 profetas maiores, que são Isaías, Jeremias. Lamentações de Jeremias está incluído ali, mas vamos falar só os 4. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Depois vem os profetas menores, não é menor de tamanho não, menor de conteúdo, quantas profecias eles receberam para passar, né? Aí vem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Nenhum menos importante que o outro. Esse é o Antigo Testamento, né? Vamos lá? Você já achou aí? Números capítulo 30 e o verso 2. Números 30 e o verso 2 diz assim, ó: quando um homem fizer um voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Quer dizer, prometeu, cumpra. O que mais temos hoje são pessoas que prometem e não cumprem, pessoas que falam que vai fazer e não faz, pessoas que no momento mostra que necessita, então faz um mundo de promessas e depois esquece, simplesmente esquece, né? Bom, pode ser um hospital, na rua, escola, em casa, na igreja, sempre falamos de maneira impensada, né? Foi o que eu disse ontem. A gente sempre não pensa no falar e promete coisas. E quando vai ver, meus irmãos, a gente está lá naquela culpa. Meu Deus, eu prometi, agora eu não tenho condições de fazer. Meu Deus, e agora, e agora, e agora? Como está aqui em Números 32, né? Mas quando se promete a uma pessoa, meus irmãos, a Bíblia manda pagar os seus votos também. Mas quando você promete a Deus, faça como está aqui no versículo 2. Quando um homem ou uma pessoa fizer um voto a Deus, o Senhor, ou você fazer um juramento, então pula a parte do juramento, tá? Ligando a sua alma com obrigação, não violará, quer dizer, você não deixará de pagar o seu voto. O que você falou, você vai cumprir. Precisamos, mas temos que ir com cautela, quando a gente está na necessidade, né? Dá um pulinho comigo, já que você está em Números, Deuteronômio capítulo 23, olha só, é o próximo livro, né? Deuteronômio capítulo 23 e o verso 23 diz assim, ó: o que saiu da tua boca guardarás e farás mesmo a oferta voluntária, assim como votastes, quer dizer, como você fez um voto ao Senhor teu Deus, tá vendo? E o declaraste pela tua boca. Então, não brinque com coisa séria. Melhor é não prometer
do que prometer e não cumprir. Então, vigia nessa parte. Se falou, cumpra, meus irmãos. Agora nós vamos dar uma pequena passeada em alguns salmos. Não, desculpa, vamos primeiro aqui ver uma coisa aqui muito interessante em Jó. Jó 22, vamos lá? Abre a sua Bíblia em Jó 22 aí, vamos lá. Livro de Jó, capítulo 22 e o seu verso 27. Jó 22, 27. Tu orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Tá vendo? Então, quando uma pessoa precisa de algo de Deus, meus irmãos, só aprenda uma coisa, tá? Porque se você pegar um dinheiro emprestado num banco e você não pagar, seu crédito é só aquela vez. Você já é inconfiável na segunda vez. Porque se você não pagou, a mesma coisa seria a Deus. Você pede e não paga, pede e não paga. Até quando você vai querer alguma coisa de Deus? Aí você pede e não recebe, porque você pede mal, você não pagou. Como é que pode você adquirir alguma coisa? Então Jó está deixando claro, se você orar a Deus, Ele vai te ouvir, mas pague seus votos. Senhor, se o Senhor fizer aquilo, se o Senhor abençoar meu casamento, eu prometo fazer isso. Pai, se o Senhor abençoar minha vida sentimental, eu prometo fazer isso. Aí Deus vem, abençoa e você, some e não paga teu voto. Você não faz o que o Senhor, o que prometeu ao Senhor. Por isso que fica muito difícil para você receber alguma coisa de Deus. Você não consegue receber nada de Deus, porque você está devendo, sabe? Você promete e não cumpre. Isso não é legal. A sua imagem com Deus fica suja. Ou você paga teus votos e fica quites para poder pedir de novo, ou vai ficar sujo com ele e não vai receber nada. Vamos dar uma viajada aqui em Salmos. Eu quero ler 4 salmos aqui interessantes. Vai, o primeiro Salmos, os Salmos 22, 25. Já que estamos em Jó, só ir um pouquinho para frente. Salmos 22, verso 25. Olha o que diz aqui, Meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que me temem, os que o temem. Quer dizer, essa pessoa pediu algo a Deus, mas ele talvez pediu em oculto, mas ele quer mostrar que Deus responde. Quando você for à igreja, conte o testemunho, meus irmãos. Olha, eu pedi isso para Deus e Deus me deu, tá entendendo? Tem muita gente que fala, Senhor, se o Senhor me dá essa bênção, eu vou contar para o teu povo a bênção que o Senhor me deu. Quer dizer, é um voto que ele está fazendo. Agora Deus vem e dá a bênção dele. Aí ele fica com vergonha, não quer falar. Aí o pastor fica lá. Alguém aqui quer contar algum testemunho? E a pessoa fica quieta, não quer falar nada. Conte os testemunhos. Pague seus votos. Então você viu aí, eu vou ler de novo, Salmos 22, verso 25. Meu louvor virá de ti na grande congregação. Quer dizer, ele vai se gloriar muito mais, vai receber muito mais a sua vitória na grande congregação, quando ele contar os votos. Meus irmãos, eu cheguei a, por um momento, quase perder a vida, e de repente eu falei com Deus, se o Senhor conservar a minha vida intacta, eu prometo, Senhor, que eu contaria essa bênção e tal. Pronto, ele vai lá, recebe a vitória, o grande livramento, aí chegando o dia do culto, alguém aqui quer uma oportunidade? Ele pega a oportunidade e vai e conta a bênção dele. Isso é ser grato. Vamos para Salmos 50, 14. Vamos lá, vamos na sequência. Salmos 50, 14. Olha o que diz aqui, Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Tá vendo? Então, faça aquilo que Deus está cobrando. Talvez tenha alguém aqui que, sabe, está devendo. Alguém aqui que está ouvindo essa mensagem que está devendo a Deus. Não sei o que. E está prejudicando a obra. Vamos para Salmos 66, 13. Salmos 66, 13. Entrarei em tua casa com o holocausto, pagarei-te-ei os meus votos. Tá vendo? Todos os salmos aqui tá apontando de pagar, de ficar grato, Senhor, como o Senhor fez comigo aqui, eu faço também. Ele pagar. Deus não precisa do seu dinheiro, mas o seu dinheiro pode ajudar uma igreja, uma congregação, um pastor que necessita de abençoar uma vida. Então o que acontece? Quanto mais você pede, Senhor, se o Senhor fizer, Pai, ajuda com que o meu patrão me dê um aumento. Aí você fala, Senhor, se o meu patrão me der um aumento, eu prometo doar uma cesta
cesta básica e tal. Aí o que acontece? Você ganha o aumento, mas aí você gasta seu dinheiro naquilo que não é pão, desce pra praia com a sua mulher, vai pra cima e pra baixo, começa a curtir tudo o que você quer, mas as cestas básicas, a promessa feita, aí depois fura o pneu do carro, dá um grande problema e você gasta. Por quê? O devorador entrou na sua vida, você não soube ser fiel a Deus. Não faça isso. Agora veja Salmo 116. Vamos para Salmo 116. Último Salmo. 116, 14. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Tá vendo? Então é na presença de todo o povo. Seja fiel, cumpra seus votos, pague seus votos. Não deixe, meus irmãos, para depois. Você pode não conseguir ter tempo de pagá-los. Então pague seus votos sim, tá bom? Deixa Deus trabalhar no seu coração, no seu ser. Deixa Deus fazer aquilo que você não consegue, abençoar algumas vidas, e você pode fazer como? Faça um voto, Deus te abençoa, você vai e paga os votos. Amém?